entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa primeira e maior ambição. Ganhar almas para Cristo, as livrar da prisão, mostrando-lhes a luz do entardecer. Mostrando-lhes a luz do entardecer. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos cooperar em levar essa mensagem de Deus ao norte, no centro e no sul. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Durou uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Shalom,
cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida e pela oportunidade que nos é dada para vir e lhe servir, servindo na medida em que vamos servindo uns aos outros. Estamos precisamente a continuar com os mesmos ensinamentos que eu creio que está como que nos estabelecer na fé, onde chegamos a uma posição inabalável, onde nada pode nos abalar, intactos, sim, construídos na rocha, a rocha das eras, que é precisamente a rocha da revelação. E vou diretamente na minha leitura no livro de Efésios 2 e vou começar precisamente no verso 5. Paulo falando aos Efésios, ele diz aqui: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Gostaria que talvez sublinhássemos aqui: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vou orar. Ó Pai Celestial, que diremos neste momento em que somos mostrados que fomos salvos pela graça e através da fé, que é precisamente um dom gratuito de Deus, não veio precisamente de nós. Foi a graça de Deus que nos deu esta fé para querermos nele. Senhor, como dizíamos que quando estávamos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas, estávamos como que numa situação de pesadelo, gemíamos, procurávamos uma maneira pela qual sair daquela situação. E Pai nos deu a fé para podermos querer e saímos. E agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Senhor, ajuda aqueles que ainda se acham neste pesadelo, momento medonho, em que um procura uma maneira pela qual se livrar daquele ambiente de pecado.
Pai, sabendo que só para ter esse desejo de querer sair, porque há quem se encontra naquele ambiente e para ele não constitui nenhum incômodo, mas para nós constituía um incômodo, por isso gemíamos, pedíamos socorro. Prestes agora para entrarmos neste canal, permita que o Espírito Santo possa nos guiar em tudo quando vamos fazer. Fala conosco, santifique os lábios, os ouvidos que ouvirão a palavra, que possam ouvir de bom grado. Salva os não salvos, cura os doentes, coloque os nossos inimigos embaixo dos nossos pés. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. O Senhor seja louvado para todo o sempre. Se a memória não me falha, ainda lembro que terminamos quando estávamos a tentar mostrar a importância de sermos filhos de Deus, a importância de sermos, de saber que fomos salvos, a importância de sabermos que saímos da morte para a vida. Não há nada neste mundo que podia se igualar com a revelação de saber que você saiu da morte para a vida. Saber que você é filho de Deus, aquele que criou tudo quando há visível e invisível. E estamos ainda a basear o nosso pensamento precisamente na fé para a salvação, porque somos salvos pela fé. A verdade é de que fomos precisamente, ou diríamos que a provisão, o preço da nossa salvação foi precisamente paga há 2000 anos atrás. Mas o que a gente faz para fazer parte desta salvação, para desfrutar-se desta salvação? Precisamos de querer, precisamos de aceitar e depois andarmos como tal. Eu quero acreditar que será esclarecido, e toda a pregação que se faz é para tentar ajudar aqueles que ouvem a pregação, para que entendam que a morte de Jesus já comprou a nossa salvação. E depois de termos compreendido, tenhamos graça de querer, tenhamos graça de aceitar e começar a testificar que você foi salvo. Porque na maioria das vezes tem sido muito difícil para as pessoas já poder captar a essência de algo quando é trazido. Talvez diríamos quando Moisés escalou o Egito com uma mensagem de saída. Não foi assim, digamos, fácil para as pessoas entenderem o que Moisés estava a tentar fazer chegar. E às vezes
Há quem pensou que Moisés estava a tentar fazer aquilo para que ele fosse, digamos, alguém entre eles. Há quem pensou que talvez Moisés estava a fazer tudo aquilo aí para ele governar. Mas ele havia recebido uma comissão. E a comissão era essa, de tirar os filhos de Israel. E sempre quando um pregador é enviado por Deus, e às vezes se torna muito difícil para as pessoas que lhe ouvem, para poder entender o objetivo daquela missão. Muita coisa é pensada, mas o objetivo é de tomar os filhos de Deus, onde vão compreender que a sua salvação foi paga e depois que eles devem crer, devem aceitar e viver como alguém que foi salvo. E talvez pedir que Deus nos ajude enquanto vamos entrar neste negócio, que eu creio que Deus vai nos ajudar. Gostaria talvez de ler nesta mensagem: Deus que é rico em misericórdia. Ele diz aqui: você tem que sair da incredulidade para entrar na fé. Não pode haver nada no seu caminho para realmente ter fé genuína. Você deve absolutamente deixar tudo que é contrário à palavra de Deus para trás para entrar na fé. Somos precisamente chamados para podermos entrar na fé. Como foi dito que o justo viverá pela fé. Agora, para que a gente deixemos já a incredulidade e entremos na fé genuína, precisamos de colocar de lado tudo que é contrário à palavra e aceitarmos tudo que é a palavra. Tudo que é contrário à palavra deve ser colocado de lado, independentemente como a coisa pareça. É aqui onde estávamos a falávamos já a respeito de Abraão, quando Deus lhe deu a promessa daquele filho. Havia muita coisa que era contrária à promessa, tais como a velhice, o tempo. Muita coisa tentava mobilizar Abraão de que isto aqui não ia acontecer. A sua mulher é velha, cessou o costume das mulheres. Mas Abraão pegou alguma coisa para que ele pudesse ter a fé genuína. E este é o segredo para você ter a fé genuína. Tudo que é contrário a Deus deve ser considerado como se não houvesse. E Abraão não considerou a velhice da sua esposa. E ele olhou na velhice, a velhice estava ali. Mas visto que a velhice era contrária à promessa de Deus, ela foi tida
como se não houvesse. E o filho que não havia foi tido como se houvesse. É ali onde jaz o segredo para ter a fé genuína. Se a palavra de Deus diz que você pedindo alguma coisa será dado, talvez os fatos ao redor podem ditar que você não há possibilidade para você ser dado o que você pediu. Aqueles fatos patentes em sua frente devem ser considerados como se não existissem. E aquilo que não existe, desde que a palavra tenha falado, é aqui onde Noé saiu vitorioso. Como o irmão Branham nos ensina que nos dias de Noé a civilização estava tão alta também como hoje. E de tal modo que talvez podiam enviar os seus aparelhos e os aparelhos davam a informação de que não havia chuva e não havia maneira de cair chuva. É o que estava sendo propelado, noticiado. Mas para Noé, ele considerou aquilo que estava patente, sendo noticiado, como se não houvesse. E considerou a chuva que não havia como se houvesse, porque Deus havia dito. Este é segredo, para você ter a fé perfeita. Tomar tudo que é contrário à palavra como se não exista, embora que exista. Mas ser considerado que não exista porque é contrário à promessa. E tomar tudo que não existe como se existisse, porque enquadra-se na promessa de Deus. Quando você chegar a esses níveis de ver as coisas, deixa eu lhe dizer, irmão, você já atingiu a fé genuína, a fé perfeita. A capacidade de tomar tudo que a Deus, que a palavra diz que existe. Lembra-se daquele velho que havia sido orado. E ele ainda continuava sendo velho, sendo coxo, sendo cego, melhor dizendo. E ele continuava a não ver. Mas ele considerou a sua cegueira como se não existisse, embora que existia, e considerou a sua cura, que ainda não existia, como se existisse, porque assim Deus havia dito. Se a gente pudéssemos tomar o que a palavra diz. Agora, amados irmãos, estamos a falar dessas coisas e às vezes essas coisas são mesmo para aqueles que estão posicionados, aqueles que já foram ressuscitados das ofensas, do pecado, e foram elevados e agora se assentam nos lugares celestiais em Cristo. Não são mesmo para aqueles que ainda estão na lama de pecado, bebendo, fumando, prostituindo, adulterando, roubando, vestindo como o mundo veste. Isso aqui é comida de águia.
Agora, vou voltar lendo aqui mais uma outra citação. O irmão Branham cita-se aqui, 2 Timóteo 3,15. E que desde a sua criança conheceste as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Nesta mensagem, água sempre presente. Quando você é salvo, Deus te dá fé para se levantar da lama da terra. Só quando uma pessoa é salva, ela é levantada da lama da terra. Da mesma maneira que Deus, quando salvou os filhos de Israel, tirou-lhes de amassar aquele barro para fazer os tijolos. Só quando uma pessoa é salva, Deus lhe dá fé para se levantar da lama da terra. Sua fé vence as coisas do mundo. O que é sua fé? Ele diz, sua fé é esse ato que Deus fez em você para tornar um filho de Deus. Você deixa de mentir, deixa de roubar, deixa de beber, porque sua fé te eleva acima disso. E ele diz, amém. Se você não fizer isso, você não tem nenhuma fé. Está vendo? É a sua fé que eleva você acima das coisas que uma vez lhe abatia, lhe governava. Há quem que ainda não tem fé para se livrar de bebida, de fumar, de prostituir, de mentir. Você sai dessas coisas através da sua própria fé. A fé que Deus coloca em você, exercita esta fé e você sai nas coisas que uma vez estavam lhe dominando. Talvez poderia aproveitar aqui e dizer alguma coisa. Certamente, amados irmãos, quando somos salvos, tratando-se de filhos de Deus, falávamos a respeito de algo na quarta-feira que talvez pode ser útil para você. Nós tornamos filhos de Deus uma tal posição que talvez falávamos mesmo a respeito da conduta que devemos fazer como irmãos, qual deve ser a nossa maneira de agir, como devemos como devemos ver um ao outro e a nós mesmos. Porque você deve reconhecer, deve saber quem você é e quem o seu irmão é. E dali você se conduza como as Escrituras dizem que você é. Só estávamos a dar exemplo a respeito de um caso que talvez acontecia também precisamente na igreja de Coríntios. E Paulo fala a respeito deste assunto. Precisamente aqui no 1 Coríntios 6. E ele diz, ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo?
Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas. Só quando você se torna crente e elevado, sai nas coisas mundanas, sai da lama, porque o mundo jaz na lama como porcos, comendo, rebolando na lama. E ali onde se encontra o mundo, bebendo, prostituindo, levando a mulher do outro, trocando mulher, trocando homem, como cães, assim sucessivamente, é onde se encontra o mundo. E agora, você como crente é tomado, é elevado, é colocado aqui em cima. E levanta um caso, além de se ajudar e se julgar no mesmo nível em que Deus lhes colocou, vocês deixam a dimensão sadia e descem e entram na lama para procurar ajuda. Arrasta um irmão para a chefe de descasa, arrasta o irmão para a chefe do quarteirão, arrasta o irmão para a esquadra, arrasta o irmão para os tribunais, independentemente o que tenha acontecido. Os santos têm que se ajudar neste nível, porque estão num nível muito alto. Não deve, digamos, ir nesses sítios onde você vai ser julgado, talvez com alguém que está meio embriagado e está ali a fumar o seu cigarro e põe ali, depois vai interrogar, depois de um tempinho, é aquele que exprime o seu fumo. E vocês estão aí, irmãos, ser julgados com um, digamos, que seja qualquer um, que seja ordem mundana. Além de sentar entre os santos e serem julgados e serem acertados. E às vezes as pessoas chegam a um ponto, às vezes, em que já não se acertam. Pode sentar com elas, e às vezes são famílias. É ali onde a coisa se torna tão ruim. Você senta com uma família, tenta lhes ajudar. Já ultrapassaram o nível de ser ajudado. O irmão já ultrapassou o nível de ser ajudado. A irmã já ultrapassou também o nível de ser ajudado. Talvez tenha atravessado a linha de misericórdia. Quem sabe? Porque a verdade é que as pessoas têm que ser reconciliáveis. Chega-se um momento em que não imagino num lar onde cada um vai, digamos, dormir no seu cantinho. O marido dorme no seu cantinho, a mulher... Imagine. E as pessoas estão na mensagem. O que vai ajudar no mundo, então? A melhor coisa que existe para endireitar famílias agora é a mensagem. E se a mensagem não consegue endireitar a vossa família, certamente a família já era. É como tentar lavar alguma coisa. Você põe tudo, põe chique, põe javel, põe tipo de... tenta exprimir limão para tirar uma certa mancha e aquela mancha não sai. Finalmente será buraco que vai destruir aquela roupa. São amados. E é muito fácil. Deveria ser muito fácil para endireitar famílias.
porque cada um tem seu respectivo lugar. É só uma questão do homem estar no seu lugar e a mulher no seu lugar, os filhos em seus lugares. Automaticamente o assunto já está como que encerrado. Mas se um não quer ocupar o seu lugar, é onde há desentendimento que não tem fim. E Paulo falando aqui dos irmãos que se arrastavam para a polícia, para o tribunal, ele diz: vocês não sabem que são vocês que vão julgar o mundo. O crente é que vai julgar o mundo. Vamos julgar os presidentes, vamos julgar os ministros, vamos julgar os diretores, vamos julgar os governadores, vamos julgar os policiais, vamos julgar os magistrados, os juízes e tudo mais. Todo mundo será julgado por você, crente, por você, filho de Deus. Agora, se é que o mundo será julgado por nós, que tipo de gente devíamos ser? E quando as situações se levantam, é onde você vê se alguém realmente está captando o que estamos a tentar transmitir. Sim, ele continua aqui falando, Paulo. Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio, juízo, pertencente a esta vida, pondes na cadeia aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas um irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazei a injustiça e fazer o dano. Isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não ereis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avaredos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herderão o reino de Deus. Agora, você vai ser julgado como uma pessoa que nem vai herdar o reino de Deus. Ouvia esta questão muito triste. Eu não sei se isso pode se realmente imaginar que pode acontecer. Imagine um lar que se arrastam para serem julgados com o mundo. Talvez o marido arrasta a sua esposa para ser julgado com o mundo, ou a esposa arrasta o marido para ser julgado com o mundo, ou mesmo chamar os tios para vir resolver os vossos problemas. É baixeza. Sim, pedir às tias para virem lhes julgar, e vocês sendo crentes, é baixeza. Se arrastar para serem julgados com o mundo é baixeza. Você saiu de uma atmosfera sadia, alta, e desceu as escadas até chegar aqui na lama para ser julgado com o mundo. Quem tem ouvido de ouvir, ouça, por favor. Não é isso que estamos a tratar aqui. É simplesmente um pequeno desvio que tivemos que fazer. Sim, voltando.
quando você é salvo, Deus te dá fé para levantar da lama da terra. Sua fé vence as coisas do mundo. Você deixa de mentir, deixa de roubar, de beber, porque sua fé te eleva acima disto. E ele diz amém. Sim, vivemos com os nossos familiares, amigos e colegas e vizinhos. Mas a verdade é de que o crente verdadeiro foi elevado um pouco em cima. Talvez diríamos numa dimensão totalmente diferente com a dimensão que o mundo vive. Comemos a mesma comida, usamos os mesmos transportes, vestimos supostamente a mesma roupa, mas a verdade é de que não estamos na mesma dimensão espiritual. Se você não fizer isso, você não tem nenhuma fé. E pela fé sois salvo. Isso pela graça. Na medida que sua fé for liberada, essa é a quantidade de poder que você pode ter. E assim que aceitamos Cristo como nosso Salvador, imediatamente recebemos essa fé. Escute. E assim que aceitamos Cristo como nosso Salvador, imediatamente recebemos essa fé, até andamos por aí sem mais mentiras, sem mais roubos, sem mais trapaças. Vê? Por quê? Nós crescemos sobre aquele pecado, nós escrevemos sobre aquele pecado em que costumávamos andar. Nos foi dada tanta fé. Por quê? Porque queremos que estamos salvos. Isso está certo? Queremos aqui que todos estamos salvos. Então subimos acima disso, porque queremos que estamos salvos. Imediatamente vivemos acima de tudo isso, porque queremos que estamos salvos. E ele diz, você recebeu poder suficiente para fazer uma nova terra. É aqui onde nós tentávamos explicar. O que você precisa é da fé para usar esse poder. O que você precisa é controlar essa vida e viver uma vida tão piedosa que quando você pedir qualquer coisa a Deus, você saiba que receberá a capacidade de controlar, sujeitar a sua própria vida, as suas próprias paixões, os desejos da carne sujeitadas sobre a palavra. E é verdade que talvez carne, como foi dito que não herderá o reino, pode ainda se inclinar para isto, para aquilo, mas tem que ser controlada, sujeitada embaixo da palavra. E viver uma vida tão pia que você sabe que quando orar e pedir alguma coisa, certamente Deus lhe dará o que você pede. Meu Deus, talvez por isso o irmão Branham podia até falar os esquilos à existência. Nesta mensagem, a quem o braço do Senhor foi revelado, ele diz, dura a pena enquanto a fé durar. É isso. Quando você enfraqueça na fé, isso voltará direto para você novamente. Sempre que você enfraqueça na fé, seus pecados retornarão a você novamente. Os mesmos velhos desejos, só que piores. Está vendo? Você é elevado para essa dimensão onde você vive acima dos pecados que uma vez lhe dominava. Mas quando você enfraquecer na fé,
Muitas das vezes as pessoas vêm e dizem: oh pastor, e me encontro a voltar de novo nas coisas que uma vez eu havia vencido. Este é o segredo aqui. É porque você acabou enfraquecendo na fé. Continue querendo, continue se elevando nas dimensões da fé, para que as coisas que uma vez lhe vencia não tenha por onde começar para te dominar de novo. Mantenha estandarte. Geralmente as pessoas sabem o que lhes faz com que se eleve: orar, testificar, ler, escutar as fitas, vir, não faltar aos cultos, fazer toda a palavra, querer toda a palavra. Você nunca vai voltar de novo a fazer as mesmas coisas que você uma vez venceu. Porque seria mesmo miserável ter que voltar a fazer as mesmas coisas que você uma vez venceu. É aqui onde a Bíblia dá mesmo um exemplo muito ruim. Quando uma pessoa volta a fazer as mesmas coisas que havia vencido, a Bíblia dá um exemplo mesmo muito ruim de um cão que come algo e depois vomita. Depois de vomitar, vai ao redor, volta a comer o seu próprio vômito. Isto é exatamente o que acontece quando uma pessoa volta a fazer o mesmo pecado que ele havia vomitado, havia negado, havia vencido, havia lançado, mas volta para comer a mesma coisa. Não faça isso, irmão. Não faça isso, irmã. Isto é baixeza, é a natureza de um cão que vomita e depois de um tempinho volta a comer seus vômitos. Não coma seus vômitos, por favor. Não volte a fazer o mesmo pecado que você uma vez venceu. Se você vence alguma coisa, mantenha a sua vitória. Mantenha naquela dimensão e não desça para a lama que Deus lhe tirou e lhe lavou. Mantenha nos lugares celestiais em Cristo, vencendo, porque o arrebatamento, afinal de contas, vai acontecer precisamente naquela dimensão. O arrebatamento não há de vir a tirar esses que ainda estão na lama, porque o processo do arrebatamento já começou na vida de um crente. Quando você foi arrebatado da lama e colocado numa atmosfera sadia em Cristo, são esses que serão transformados. Meu Deus, enquanto que estamos neste ambiente, nos lugares celestiais, é verdade que não conseguimos ver o que está ao nosso redor, porque ainda há cortinas de carne que nos barra de não vermos que Deus está ao nosso redor. Embora que Ele tenha dito: quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Ele vive no nosso meio, Ele tem estado no nosso meio, Ele tem nos visitado, tem nos curado, tem nos ajudado. Mas há cortinas aqui, cortinas de carne que nos impeça para não conseguirmos lhe ver. Mas um dia desse, ao abrir e fechar de olhos, seremos transformados. E vamos descobrir que, afinal de contas, os anjos de Deus passeavam, como o cantor cantou, dizendo: quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Se as pessoas tivessem esta revelação
Deus nos ajude, por favor. Eu dizia num desses lugares que Deus não falta nenhum culto. Você pode faltar, mas Deus não falta. Bastando se unir duas pessoas, Ele é a terceira pessoa. Porque Ele disse, onde estiverem dois reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E você é que falta ir na casa de Deus. E geralmente as pessoas faltam por não saber que Deus tem estado lá. É a ignorância espiritual de não saber que Deus tem estado lá. Se você tivesse a revelação, tivesse a fé de que Deus tem estado em cada culto e não falta, você também não ia faltar da maneira como você falta. É a falta de revelação. Esta irmã me falava de um irmão que acabou faltando numa quarta-feira para ir na casa de Deus e não estava fazendo nada. Meu Deus, você provavelmente está num estado mesmo de decomposição terrível. Deus tenha pena da tua alma. Está a ver, amados irmãos? Meu Deus. Que Deus possa nos ajudar. Está a ver? Quando você enfraquecer na fé, isso voltará diretamente para você novamente. Sempre que você enfraquecer na fé, seus pecados retornarão a você novamente. Os mesmos velhos desejos, só que voltam piores, porque são demônios. Mentir é demônio. Roubar é demônio. Prostituir é demônio. E quando esses demônios saem, vão mobilizar os outros. E quando você fraqueça na fé, aqueles demônios vão acampar ao seu redor, vão entrar 7 vezes. O seu estado, o seu último estado se torna pior do que o primeiro estado em que você se encontrava. Ok, nesta mensagem, mistério explicado, parágrafo 53. Cada um de vós, Deus salvou da mesma maneira, pela fé. Você poderia vir aqui e chorar, e orar, e orar, e chorar toda esta semana, e a próxima semana, e um mês, e ainda assim seria um pecador, até aceitá-lo pela fé. Está certo? Não é o seu choro que salva você, é sua fé que salva você. Agora, amados irmãos, é desta maneira que a gente somos salvos. Isso não quer dizer que você não deve orar, não quer dizer que você não deve chorar, não quer dizer que você não deve orar sem cessar. Isso simplesmente nos mostra que depois de termos orado, devemos chegar às alturas em que queremos na nossa oração. Devemos chegar nas alturas em que aceitamos o que nós pedimos. E é desta maneira, como dizíamos, que a salvação é algo já garantida, algo já paga. E sim, você pode vir, e eu creio que tem sido o erro da maioria. Sim, vamos ver esta questão aqui, eu creio que pode nos ajudar nessas alturas. E eu tenho a certeza de que este tem sido o erro da maioria. Você vem no altar aqui, Senhor, salva-me,
Senhor, salva-me. E volta a sentar no banco. No próximo culto, talvez o pregador diz: epa, venha, se você ainda não foi salvo, venha aqui no altar para aceitar a sua salvação. E você vem aqui de novo: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Talvez por um mês, por um ano, por 2 anos, por 3 anos. E a pessoa está a pedir: Deus, salva-me. Deus, salva-me. Deus, cura-me. Deus, faça isso para mim. Deus, faça isto para mim. Não é suficiente, não é isso que faz com que Deus te salve. Você pode jejuar e pedir Deus para te salvar. Você pode fazer tudo pedindo Deus para te salvar. Você não será salvo, porque a salvação já foi paga. O que você deve fazer? Deve ter a fé suficiente de querer e aceitar e sair dali. Vamos dizer que você estava sendo atormentado por um pecado e você confessa aquele pecado. Quando você confessar aquele pecado, você tem que aceitar que Deus já lhe perdoou. Se você não aceita que Deus lhe perdoou, você não está perdoado. Mas quando você aceita que Ele lhe perdoou, você está perdoado. Sabe? Essa é a essência disso. E ainda assim seria pecador até aceitá-lo pela fé. Só a sua salvação tem que ser aceita. Este tem sido o maior problema dos nossos irmãos. Ele acaba anos a pedir a salvação, que Deus salva-me. Senhor, salva-me disto. Senhor, salva-me. E chega um ponto em que ele acha que é para Deus e não salva. Mas não é a questão. A questão é de que você não apanhou o fio de pensamento da salvação. Você tem que pedir a salvação e querer e aceitar e sair dali e viver como uma pessoa que foi salva. É quando a situação vai mudando, não é? Você aceita a sua salvação. Talvez você veio pela primeira vez e houve uma oportunidade para você vir no altar, e você veio no altar e pediu, aceitou a sua salvação. Sai daqui e vai se encontrar com seus amigos e talvez vão lhe convidar, e você achar que talvez aquela salvação que eu pedi a Deus vai me ajudar, vou no bar com eles, talvez não vou beber porque aquela salvação vai me acudir. Não é isso. Você tem que sair dali. Se os seus amigos lhe convidar para ir na bebida, diga-lhe: eu não bebo porque fui salvo. É ali onde a coisa terá algum peso na sua vida. Meu Deus, creio que está tendo algum sentido. Sua fé diz que você está salvo. Está vendo? Então, você veja o que você faz. Você crê que está salvo. Então, você diz que está salvo. Então, você age como se estivesse salvo. Então, você se associa com aqueles que estão salvos. E isso opera a justiça. Está vendo, irmão? Você aceitou que foi salvo. E você crê que foi salvo. Então você sai dali a dizer que eu fui salvo. E então você age como se estivesse salvo. Então você se associa com aqueles que estão salvos. E isso opera justiça. É desta maneira, irmão, que devemos aceitar este negócio. Mas o erro tem sido isso. A pessoa vê, sim, alguma coisa que está no fundo disso, que talvez devemos fazer chegar. E alguém, digamos, o ano vem no altar, chora, vai pular: Senhor, salva-me, Senhor, salva. E volta.
2 anos, 3 anos a fazer a mesma coisa. Chega um ponto em que a pessoa fica como que duvidosa. Será que há salvação aqui? E talvez depois de um longo período, alguém já tinha 10 anos na mensagem. Alguém já tinha 15 anos na mensagem. Vai ver aquela pessoa voltar ao mundo. O que aconteceu? Estava a procurar a porta da salvação. E a porta da salvação estava aberta diante dele. Mas não apanhou o fio do pensamento da salvação para ter que se levantar e entrar pelas portas da salvação. E sair dali a testificar que eu fui salvo e agir como salvo. E aquilo vai operar a justiça. Oh, meu Deus, faz-me lembrar deste homem, este jovem que era paralítico. E ali, como que um pedaço de carne que estava nesta carinha de mão. E ali ele começou a testificar que eu fui curado. É por isso que nós somos curados, sabe? O segredo está ali mesmo, a cura divina. O segredo da cura também jaz ali. Você veio aqui receber oração. Você não pode esperar Deus para me curar. E amanhã você vê Deus me cura, me cura, me cura. Não é assim, a cura já foi feita no Calvário. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Você deve pedir a cura, deve querer na cura. Pela fé você é curado, você deve aceitar, deve agir como um curado, deve falar como um curado, caminhar com pessoas que creem na cura. E ali chega-se um momento em que a cura se torna uma realidade na sua vida. É desta maneira que as pessoas são curadas. Mas nós sentamos ali e dizemos: Deus me cure, por favor. Venha me curar. Eu não posso levantar aqui até que o Senhor me cure. Não, não é isso. Levante dali, quando você levantar, Deus tomará conta de você. Faz-me lembrar deste jovem que veio pela fé trazendo a sua caixinha ali que jazia os seus sapatos. Deus tenha pena de nós. Nesta mensagem, e ele diz agora, nesta mensagem, a manifestação do Espírito. E ele diz agora, lembra-se, não é o quanto você chora a pedir cura, a pedir salvação, não é o quanto você arrepende, não é o qual alto você pode clamar a Deus, não é? Como dizíamos, esses apóstolos espalhados por todo lado. Vai numa montanha, levanta a sua voz, oh Deus! E ele tem a impressão de que se eu falar com voz assim fina, Deus não vai me ouvir. Senhores, Deus conhece o que você está a pensar. Deus conhece o que você vai pensar e vai falar daqui a anos por vir. Está vendo? Não é o quão alto você pode clamar a Deus. Não é o quão sincero você pode ser. É o quanto de fé você tem quando vem a Ele. Está vendo, irmão? É a sua fé que determina os resultados. Ele não salva você pelos méritos da sua oração. Ele não salva você pelos méritos da sua justiça. Ele salva você pelos méritos da sua fé.
É pela fé que você é salvo. Isso pela graça. Ali você está, querido irmão. Você não é salvo pelos seus sentimentos. Você é salvo pela sua fé. É aquilo que estávamos a mostrar, que alguém diz, é para sentir arrepios, alguma coisa me tocou, aconteceu isto, aconteceu aquilo. Essas coisas são boas, mas se você não crer, não significará nada para você. Não é isso que te salva, você é salvo pela fé. Você como Jó, que podia ser acusado pelos seus irmãos, mas ele permaneceu intacto, porque ele sabia que às vezes em quando oferecia ovelhas e cabrito para a expiação da sua vida, dos seus pecados. E quando eles tentaram lhe acusar, ele disse que não tinha nenhum pecado. Não quer dizer que ele não pecava. Não quer dizer que não havia trapaças na vida dele. Mas quando ele fizesse alguma coisa, vinha colocar as suas mãos numa ovelha, num cabrito, e era morto. E ali ele saía justificado. E se alguma coisa acontece, você vai colocar as suas mãos no Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Você tem que sair ali com a confiança, com a fé de que Deus me perdoou. Porque Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar se confessarmos os nossos pecados. Ele não vai reter os seus pecados. Por isso, creia que você foi perdoado. Seja lá o que você tenha feito. Se são abortos, se são feitiçarias, seja lá o que você tenha feito, ou comeu carne de pessoa, seja lá o que você tenha feito na vida, se você confessar de coração e aceite o seu perdão, você está perdoado. Meu Deus, deixa eu terminar. Ainda não tem 1 hora, né? Não é quando você chora. Agora lembra-se, não é o quanto você chora. Não é o quanto você se arrepende. Não é o quanto alto você pode clamar a Deus. Não é o quão sincero você pode ser. É o quanto de fé você tem quando vê a Ele. Ele não salva você pelos méritos da sua oração. Ele não salva você pelos méritos da sua justiça. Ele salva você pelos méritos da sua fé. É pela fé que você é salvo, e isso pela graça. Está vendo? Você sempre é salvo pela fé. Sua fé faz isso. E então sua vida prova se você a recebeu ou não. Prova se você a recebeu ou não. Recebeu o quê? Recebeu a sua salvação. A salvação é recebida. A salvação é recebida. Você aceita que sim, o que Cristo fez foi para mim, eu aceito. Ele é salvo, Ele pagou o preço dos meus pecados. Porque Deus já amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que creem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. A vida de Deus. E se você tem a vida de Deus, você está salvo, irmão. E você tem que aceitar. E quando aceitar, viva como um que foi salvo.
e junte-se às pessoas salvas. E isso vai operar justiça. E ele diz nessa mensagem, o chamado de Abraão. E ele diz, observe, cristãos não pode ser cristão e não ter fé. Não há como você ser cristão e não ter fé, porque tudo é pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Oh, aquele segredo. Não pode ser, você não pode ver sua salvação. Você não vê Jesus, mas mesmo assim você crê nele, não é? E a oração da fé salvará o doente. O Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Tua fé te salvou. A tua fé é que te salva. Fé é o quê? Fé naquilo que já foi feito há 2000 anos atrás por Cristo. Agora, amados irmãos, o que estamos a tentar fazer? Nós estamos a tentar ajudar para que você, como crente, não seja uma cana que é agitada por todos os ventos que sopram. Vamos dizer que vem um pregador e talvez vem de Congo, chega, prega, aquele que precisa de salvação, vem aqui. Toda a igreja no altar. Este é o segredo aqui que eu estou a dizer, de não ter aceite. Todo mundo no altar. E ele vai dizer, ei, preguei, aquela igreja estava cheia de pecadores. Todo mundo que estava aí era pecador e não tinha aceito Jesus. Mas a questão é de que as pessoas não sabem a base da salvação. E ele foi ver outro pregador do Zimbábue. Aqueles que precisam ser salvos, todo mundo no altar. Vem da África do Sul, todo mundo no altar. Vem do Malawi, todo mundo no altar. Não é assim como a salvação é aceita. Você aceita a sua salvação uma só única vez. Se você aceitar pela revelação, você está salvo para todo sempre. Não é preciso alguém vir mais uma vez, ou duas vezes, ou terceira vez, para você ainda tentar salvar, tentar aceitar. Não é essa a questão, não é a pregação aqui, não é a pregação que o pregador faz, que faz com que você seja salvo. É a sua fé naquilo que Jesus fez para te salvar. Oh, meu Deus, parece que devíamos começar de novo. Este é o seu erro. É o erro da maioria das pessoas. E as pessoas vão orando. No próximo culto está no altar, no próximo está no altar e não vê nenhuma mudança. E a pessoa chega de cansar, de procurar a porta como fizeram os sodomitas e acabam se espalhar e deixando a mensagem. Mas não pegou a essência da salvação, que afinal de contas tudo está do seu lado. Ouviu a palavra, quer ser salvo, a salvação já foi paga. Aceite. Quando aceitar, creia. Quando querer, agir como uma pessoa salva. E aquilo vai operar justiça. É a mesma coisa com a cura divina. Se você ainda não começou, ainda há a possibilidade de você ter que começar de novo. Ó Pai Celestial, o Senhor é tão bondoso para nós.
E entendemos, ó Pai, que está nos levando a um ponto em que não seremos agitados como canas ou como caniços, mas intactos, firmes, que têm fé naquilo que a cruz representa para nós. Senhor, te peço que nestas palavras intercortadas possa, Senhor, fazer com que tenham algum sentido na alma de alguém. Faz-me lembrar, ó Pai, daquele jovem que estava simplesmente a citar abecedário. E quando foi indagado, ele disse que eu creio que Deus vai formar o que é preciso para que ele compreenda o desejo do meu coração. Senhor, permita que alguém em algum lugar que ainda não aproximou a sua salvação da maneira correta, que possa ter graça de aceitar, porque é o assunto que foi consumado no Calvário. Senhor, ajuda-nos para aceitarmos o que foi feito para nós. Senhor, e na mesmíssima coisa com os doentes, que possamos, ó Pai, termos essa visão e aceitemos e possamos agir como pessoas já curadas, para que a cura se manifeste em nós. Temos muitos exemplos daqueles que agiram como curado antes da manifestação da cura e não foram envergonhados, mas no momento certo a cura se manifestou. Que possamos também agir desta maneira. Ensina-nos, ó Pai, que isto aqui não nos passe por alto, mas desça no fundo do coração e se ancore e traga tudo que nós almejamos nesta jornada terrena. Obrigado, Senhor. Dê a cada um de seus filhos a fé capaz de lhes manter na dimensão acima da lama do pecado. Abençoe, Senhor, e dê a cada um segundo os seus desejos. Ajuda, Senhor, aqueles que deixaram as suas famílias, deixaram as suas terras, foram peregrinar nas terras longínquas por causa desta mensagem. Senhor, pelo amor do teu servo Brânamo, que foi fiel em trazer o pão da vida, cujo pão estamos tentar levar para todo lado. Ajude a cada um que está a cooperar neste negócio, que possa, Senhor, lhe prover todas as suas necessidades e curando todas as suas enfermidades. Obrigado, Senhor, por este momento. Louvores e ações de graça a Ti sejam dadas. Te peço, Pai, por essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso pequeno vídeo. Até a próxima vez, querendo o Senhor.
Às vezes andamos tristes e não conseguimos vencer. São tentações, doenças e aflições que atacam o coração e nos deixam muito tristes. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Pela fé, Abraão ouviu e obedeceu o chamado de Deus. Não desista, não, seja como Abraão, que venceu pela fé. Não desista, não, seja como Davi, que venceu pela fé. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, com poder e vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Não desista, não pare, continue lutando e terás a vitória. Só ter a fé que tudo vai bem, só ter a fé. Só ter a fé que tudo vai bem.